O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aprontando de novo após uma invasão relâmpago bem-sucedida na Venezuela, que resultou na captura do ex-presidente do país, Nicolás Maduro. Trump começou a bater o tambor da Groenlândia. Ele já fez isso antes. Trump e sua administração afirmam que precisam da Groenlândia por uma questão de segurança nacional. Será que uma invasão está a caminho? Se for esse o caso, então os EUA podem ter uma grande surpresa. Invadir a Groenlândia seria um erro catastrófico para os EUAs, podendo terminar em desastre tanto para as forças armadas do país quanto para toda a posição da OTAN. Nesse processo, a própria ideia de que os Estados Unidos poderiam tomar a Groenlândia parece absurda à primeira vista. A ilha, embora faça parte do continente norte-americano, é considerada parte da Europa. Especificamente, ela pertence ao Reino da Dinamarca, embora a Dinamarca conceda aos groenlandeses uma ampla autonomia para basicamente se autogovernarem. Claro, a Dinamarca é aliada dos Estados Unidos, com ambas as nações fazendo parte da OTAN. Além disso, os habitantes da Groenlândia não querem nenhum tipo de controle dos Estados Unidos. Como relata a CNBC, pesquisas realizadas na ilha, que tem uma população de cerca de 57 mil pessoas, mostram isso. A maioria dos groenlandeses afirma categoricamente que não quer que os Estados Unidos cheguem e assumam o controle. Isso não significa necessariamente que os groenlandeses estejam satisfeitos com o controle dinamarquês também. Alguns no território querem que a Groenlândia seja 100% independente, como explicou a deputada pró-independência Aya Chemnitz, que diz: por muitos anos, a maioria dos groenlandeses tem lutado pelo nosso direito de nos representarmos. Dizemos, nada sobre nós, sem nós. E é por isso que é importante para nós continuarmos lutando para garantir que teremos ainda mais autonomia no futuro. Então, a posse contínua da Groenlândia pela Dinamarca já é algo controverso. No entanto, a ideia dos Estados Unidos assumirem o controle parece ser um não quase definitivo. Mas nada disso parece estar impedindo Trump e sua retórica. Como relata a BBC, Trump afirma que a Groenlândia não estar sob controle dos Estados Unidos significa que a ilha representa uma vulnerabilidade que pode ser explorada por inimigos tradicionais dos EUA, como China e Rússia. Falando nos termos imobiliários que conhece melhor, Trump diz: os países precisam ter propriedade. Você defende a propriedade. Você não defende arrendamentos. E nós teremos que defender a Groenlândia. Trump também afirma que os Estados Unidos vão tomar a Groenlândia do jeito fácil, que parece ser a Dinamarca concordando em entregar a ilha, ou do jeito difícil. Será que isso poderia significar uma invasão direta? A Casa Branca não está comentando. O que Trump está dizendo é que a situação atual na Groenlândia, onde os Estados Unidos mantêm uma base militar com mais de 100 funcionários, não é suficiente. Trump afirma que os países não podem fazer acordos de 9 anos ou até mesmo de 100 anos. Ele também acrescentou: eu amo o povo da China, eu amo o povo da Rússia, mas não quero eles como nossos vizinhos na Groenlândia. Isso não vai acontecer. E, aliás, a OTAN precisa entender isso. Para Trump, tudo se resume à posse. E com essa posse vem a capacidade dos EUAs de fazerem o que quiserem. Na Groenlândia, a Sky News aprofunda esse assunto, observando que existem razões mais específicas para os EUA desejarem o controle total da ilha. O canal destaca que a posição da Groenlândia no Círculo Polar Ártico é importante, já que a menor distância entre a Rússia e os EUA passa sobre a Groenlândia. Presumivelmente, isso ignora o Estreito de Bering, que separa o extremo leste da Rússia do Alasca, provavelmente porque as temperaturas extremamente frias nessas regiões tornam o estreito menos uma ameaça para os EUA do que uma possível passagem sobre a Groenlândia. E essa passagem é importante porque os mísseis balísticos intercontinentais russos provavelmente viajariam sobre a Groenlândia para alcançar a costa leste dos Estados Unidos. Os EUA querem ser capazes de instalar sistemas de alerta precoce para garantir que saibam se isso acontecer algum dia. Também acontece que a Groenlândia pode desempenhar um papel importante na emergente rota do Mar do Norte e na passagem noroeste. Os EUA querem garantir a liberdade de passagem, pelo menos para seus próprios navios comerciais e os de seus aliados, por essas rotas. E o controle sobre a Groenlândia poderia tornar isso possível. Ah, e a Groenlândia tem muito petróleo e gás. 50 bilhões de barris de petróleo e gás, de acordo com a Sky News, além de uma série de ativos minerais valiosos, incluindo urânio. Mas não é como se o governo Trump tivesse demonstrado muito interesse em tomar o petróleo, o gás e a riqueza mineral de outros países. Bem, a menos que você ignore as declarações de Trump, apontando o petróleo como um grande motivador para a captura de Maduro, a ponto de ele ter solicitado que as empresas petrolíferas americanas invistam 100 bilhões de dólares no país.
Ou como o governo atual negociou um acordo de minerais com a Ucrânia que permitirá aos Zaporizhzhia lucrar com as vastas reservas minerais da Ucrânia, embora sob o pretexto de um fundo de reinvestimento criado para reconstruir o país após a guerra na Ucrânia. Sarcasmo à parte, parece mesmo que as preocupações com a defesa motivam Trump e seu governo, com o petróleo, gás e minerais sendo um benefício secundário devido à dificuldade de acesso no terreno implacável da Groenlândia. Ainda assim, o ponto principal aqui é que os Zaporizhzhia querem a Groenlândia, e Trump deu a entender que está disposto a ir além de simplesmente pedir pela ilha, se a situação exigir. Em outras palavras, uma invasão pode ser possível, mas não é uma invasão que está garantida de dar certo para os Zaporizhzhia. Isso não parece ser o caso à primeira vista, já que há vários fatores que jogam a favor dos Zaporizhzhia quando se trata de uma invasão da Groenlândia. Tomar a ilha não deveria ser um problema, devido à enorme força que os Zaporizhzhia poderiam empregar contra um exército dinamarquês muito mais fraco. Como aponta o Global Firepower, os Zaporizhzhia superam a Dinamarca em todos os principais quesitos, exceto talvez pela geografia, mas voltaremos a falar de geografia em um momento. Em termos de força militar, os Zaporizhzhia têm 1.328.000 militares ativos, além de 799.500 reservistas. A Dinamarca tem apenas 20.000 soldados ativos e 12.000 reservistas, sendo que a maioria deles não está estacionada na Groenlândia. Os Zaporizhzhia gastam mais de 100 vezes o que a Dinamarca gasta com suas forças armadas, chegando a quase 900 bilhões de dólares por ano. Os Zaporizhzhia têm 13.043 aeronaves contra 117 da Dinamarca e 440 navios de guerra comparados aos 50 da Dinamarca. E caso os consigam estabelecer uma posição na Groenlândia, eles têm milhares de tanques a mais e centenas de milhares de veículos blindados em seus estoques que poderiam utilizar. Francamente, qualquer confronto inicial entre a Dinamarca e os Zaporizhzhia seria um massacre. A Dinamarca também não pode necessariamente contar com o artigo 5 da OTAN para vir em seu socorro se os Zaporizhzhia invadirem. Para começar, há a complicação de tanto a Dinamarca quanto os Zaporizhzhia serem membros da OTAN. Ou seja, uma invasão da Groenlândia criaria a situação sem precedentes de um aliado da OTAN invadindo o território de outro. Só isso já causaria confusão entre os membros da aliança. Mas mesmo que a gente assuma que todos os outros membros da OTAN se oponham aos Zaporizhzhia tomarem a Groenlândia à força, isso não significa necessariamente que eles vão lutar ao lado da Dinamarca. O artigo 5, mesmo quando acionado, não garante que todos os aliados vão responder com força armada a uma ameaça. Como a própria OTAN diz, todos os aliados são obrigados a ajudar o aliado que aciona o artigo 5, embora a natureza dessa assistência possa variar. Essa assistência pode ou não envolver o uso de força armada e pode incluir qualquer ação que os aliados considerem necessária para restaurar e manter a segurança da área do Atlântico Norte. A OTAN diz que as palavras consideradas necessárias são as mais importantes aqui, já que muitos membros da OTAN podem preferir ficar de fora do conflito na Groenlândia o máximo possível por medo de irritar os Zaporizhzhia e talvez fazer com que Donald Trump volte sua atenção para eles em seguida. Então, a porta está aberta para os Zaporizhzhia e lançarem uma invasão relâmpago, e em uma análise de como essa invasão poderia ser. O comentarista militar Wes O'Donnell diz que os Zaporizhzhia certamente têm a capacidade de agir rapidamente e aumentar sua presença rapidamente em um ataque à ilha. O'Donnell sugere que os Zaporizhzhia usariam sua esmagadora superioridade aérea para tomar pontos-chave na Groenlândia, sendo esses pontos qualquer coisa que pudesse servir a um propósito militar. Pense em portos, aeródromos, centros de comunicação, combustível e infraestrutura e coisas do tipo. Esse pacote SER, como O'Donnell chama, seria forte demais para a Dinamarca resistir durante a invasão inicial. Provavelmente começa com elementos de assalto do Comando Conjunto de Operações Especiais, diz O'Donnell. Esses assaltos provavelmente incluiriam o 75º Regimento de Rangers, que historicamente tem sido usado para tomar aeroportos. Eles arrombam a porta, asseguram a pista de pouso, estabelecem o controle do perímetro e ganham tempo para a próxima onda. O'Donnell diz que a infantaria de apoio teria que chegar rapidamente, permitindo que os Zaporizhzhia estabelecessem uma presença terrestre na Groenlândia. Essa presença precisa ser significativa, já que os Zaporizhzhia estarão mais focados em capturar pontos estratégicos do que em eliminar o inimigo. Com o objetivo de manter esses pontos estratégicos por tempo suficiente para permitir que os Zaporizhzhia exerçam pressão política sobre a Dinamarca, a mensagem seria simples. Já tomamos os principais pontos estratégicos da ilha, então a Dinamarca deveria simplesmente entregá-la, em vez de se prejudicar tentando lutar de volta.
Tudo isso parece um trabalho fácil para os Etsosestaewa e seu enorme poderio militar. Os pontos estratégicos da Groenlândia, como O'Donnell os chama, poderiam ser tomados em questão de semanas, e não há muito que a Dinamarca possa fazer a respeito. Em uma luta direta, mas esse é o problema. Os Etsosestaewa talvez não tenham previsto que não estariam lidando com uma luta direta. O que enfrentaria seria uma série de questões que, quando combinadas, poderiam transformar a tomada da Groenlândia em um desastre de longo prazo. Vamos começar com as aeronaves que inevitavelmente seriam necessárias se os Etsosetaewa fossem tomar uma ilha que, segundo o Travel Math, fica a cerca de 4.913 quilômetros ou aproximadamente 3.053 milhas de distância do Etsosetaewa. Os números variam dependendo de onde nos Etsosetaewa a medição é feita, mas essa não é uma distância pequena. E O'Donnell aponta a necessidade de atravessar o oceano para chegar à Groenlândia como um grande obstáculo para os Etsosetaewa e sua força aérea. Você precisa de mais aeronaves de transporte de asa fixa porque tudo é longe e pesado, diz o comentarista militar, ao comparar uma possível operação aérea na Groenlândia com o que os Etsosetaewa lhe fizeram recentemente na Venezuela. Isso significa mais aeronaves C-17 e C-130 para transportar tropas e cargas. Os caças americanos também precisarão ajudar a trazer seu poder para a Groenlândia. Você precisa de mais aviões-tanque por causa das distâncias e do tempo de espera no extremo norte. Eles consomem combustível como café da manhã. O'Donnell aponta. Esses são todos problemas que os Etsosetaewa podem resolver, mas eles criam complicações, especialmente em um ambiente tão inóspito quanto a Groenlândia. Recursos de busca e resgate seriam necessários, já que qualquer erro no ar, no mar ou em terra pode ser extremamente caro, e esses erros são mais propensos a acontecer quando se opera em uma ilha. Com média de 42 graus Fahrenheit, 56 graus Celsius, surge o problema geográfico. A Groenlândia é fria, mas não são apenas as temperaturas que criariam desafios para os Etsosetaewa em uma invasão. A Groenlândia é enorme, com uma área total de cerca de 216 milhões de quilômetros quadrados, ou aproximadamente 836.330 milhas quadradas, quando incluímos as ilhas offshore, e quase 80% desse território é coberto por uma enorme camada de gelo, é muito território para cobrir. Mesmo para um invasor, os militares se concentrariam em tomar os pontos que discutimos anteriormente, e esses pontos não estão exatamente próximos uns dos outros. Os poucos portos de águas profundas e aeródromos que existem na Groenlândia estão espalhados, o que só aumenta o desafio geográfico de atacar a ilha. Coloque o frio de volta na equação, e você terá um clima que faz os equipamentos quebrarem, a logística falhar e soldados despreparados congelarem. O leste da Groenlândia também é um problema. Tempestuoso talvez seja a melhor palavra para descrever a região leste da ilha, e haverá momentos em que a rajada se transformará em um vento forte que cobre tropas e equipamentos com neve. O Visit Greenland explica, apontando que os sistemas de ventos catabáticos, que eles chamam de Pitarak, podem fazer com que os ventos da região leste passem de calmos para velocidades de 324 km ou cerca de 201 milhas por hora. Não importa o tamanho do seu exército, quando essa combinação de geografia e clima está causando estragos nos equipamentos, as falhas serão comuns. Os ventos podem transformar operações que normalmente seriam rotineiras em pesadelos. E com o frio vem o endurecimento da borracha, o espessamento dos lubrificantes e o embaçamento das ópticas. Tudo isso contribui para isso. Mesmo os planos mais bem elaborados podem ser destruídos em um instante. A própria Groenlândia influenciaria o ritmo e talvez até o sucesso das operações americanas. E isso poderia significar que uma tentativa de invasão relâmpago seria muito mais lenta do que os Etsosetaewa antecipam. Além disso, há o fato de que a Dinamarca ofereceria alguma resistência. Certamente não vai enfrentar os Etsosetaewa de igual para igual, pelos motivos que mencionamos. Com seu maior conhecimento da geografia da Groenlândia a seu favor, a Dinamarca poderia fazer muito para negar o controle dos Etsosetaewa sobre a ilha, mesmo que não consiga derrotar os Etsosetaewa em um confronto direto. E, de acordo com O'Donnell, o caminho mais provável para a Dinamarca seria formar uma aliança com outros países nórdicos. Com a confusão na OTAN sobre como responder, uma coalizão nórdica ad hoc, talvez incluindo Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega, poderia surgir. Eles formariam essa coalizão fora do comando da OTAN. Enquadre isso como uma autodefesa coletiva em apoio ao governo eleito da Dinamarca e da Groenlândia, afirma O'Donnell. De repente, os Estados Unidos passam de lutar contra um país para lutar contra 4 no cenário de O'Donnell, mas a conquista não seria o objetivo da coalizão.
O objetivo seria negação, não conquista, acrescenta O'Donnell. Impedir um desembarque tranquilo, dificultar os reforços, aumentar o custo. Até que Washington recue ou negocie, isso transforma a Groenlândia em uma disputa sobre acesso, logística e legitimidade. Já vimos algo semelhante acontecer na Ucrânia, embora com muito mais derramamento de sangue do que a coalizão nórdica proposta por O'Donnell gostaria de experimentar. A tática da Ucrânia contra a Rússia, especialmente desde que desenvolveu capacidade de ataque de longo alcance, é desacelerar a Rússia em terra enquanto a desgasta lentamente, tanto economicamente quanto militarmente. Com seus ataques de longo alcance entre janeiro e agosto de 2025, os ataques de longo alcance da Ucrânia custaram à Rússia 74,1 bilhões de dólares. Agora, a coalizão nórdica não atacaria os SSU. Isso é inviável. No entanto, a coalizão realmente possui recursos militares suficientes para tornar a vida muito difícil para os SSU, que não conseguirão empregar toda a sua força contra a Groenlândia. De acordo com o Secure World, a Suécia seria extremamente valiosa aqui por sua capacidade de coletar informações. Em 2022, a Suécia estava entre os 10 primeiros em seus rankings de defesa cibernética, controle de informações e vigilância. O'Donnell também destaca a habilidade sueca para a coleta de informações, acrescentando que a plataforma aérea S-102 do país é um ativo fundamental. Essa plataforma faz varreduras em busca de sinais de equipamentos de navegação, radares e sistemas de armas. Basicamente, fornece à Dinamarca um sistema de alerta precoce que pode ser usado para antecipar movimentos dos SSU. Adicione o Saab 340 EIW e C à equação, e você tem uma grande quantidade de informações sendo coletadas por uma única nação que pode ser usada por toda a coalizão. O'Donnell descreve uma defesa aérea em várias camadas conduzida pela coalizão nórdica que pode causar problemas para os SSU. Nesta estratégia de defesa, a Suécia implantaria seus S-102S e Saab 340S sobre a região do Báltico e o sul da Escandinávia. Inicialmente, isso liberaria a Dinamarca para se concentrar na Groenlândia. A Suécia também forneceria caças Gripen e outros jatos de combate para ajudar no policiamento aéreo e resposta rápida. Esses jatos possibilitam missões de defesa regional que, quando combinadas com defesas aéreas baseadas em terra em pontos estratégicos, tornam muito mais difícil para os SSU capturarem esses pontos do que poderiam antecipar. Em outras palavras, a coalizão nórdica manteria a logística da Dinamarca segura e funcionando enquanto a Dinamarca e seus aliados se concentram em dificultar o estabelecimento da logística para os SSU. Novamente, lembre-se de que a Groenlândia é uma ilha que os EUI precisam conquistar, então eles precisam estabelecer rotas seguras para tropas e equipamentos. Negar a criação dessas rotas não significaria que a Dinamarca e seus aliados nórdicos derrotariam os SSU, mas eles atrasariam o esforço dos SSU, o que resultaria em mais tempo, dinheiro e vontade política gastos. Também há a batalha naval a ser considerada. Os SSUs gostariam de posicionar porta-aviões ao redor da Groenlândia, facilitando assim a realização de ataques aéreos, e também gostariam de usar seus navios para transportar tropas e equipamentos. É através do estabelecimento de uma espinha dorsal naval que a invasão dos SSU à Groenlândia acontecerá, de um ataque rápido, realizado por bombardeios aéreos, para uma campanha completa projetada para tomar o controle. O'Donnell diz que os SSU precisam de rotas marítimas para manter um controle duradouro. A Dinamarca e quaisquer aliados que ela conseguir reunir estariam interrompendo essas rotas marítimas a cada passo do caminho. Essa interrupção não seria fácil, já que os SSU trariam submarinos, grupos de ataque de porta-aviões e forças anfíbias para a luta. Essa força de ataque seria necessária para permitir que navios logísticos navegassem até a Groenlândia. A Dinamarca não vai derrotar as marinhas dos Estados Unidos, mesmo com seus aliados, mas o que ela pode fazer é interromper as linhas de suprimento que os SSU precisam criar. A patrulha Sirius será fundamental aqui. Segundo a BBC, essa patrulha existe desde a época da Guerra Fria, e envolve 6 equipes de trenós puxados por cães, cada uma composta por 2 soldados da Marinha Real dinamarquesa. Essas equipes passam 6 meses por ano patrulhando uma área da Groenlândia que mede 160 mil quilômetros quadrados ou 60 mil milhas quadradas. A menção a equipes de trenós puxados por cães soa quase pitoresca. Mas os membros dessa patrulha são operativos das forças especiais que entendem as condições de frio da Groenlândia, talvez melhor do que qualquer outra pessoa. A patrulha Sirius provavelmente já tem depósitos espalhados por toda a Groenlândia, nos quais pode sobreviver enquanto viaja. Ela sabe onde estão os depósitos de combustível da ilha, onde ficam suas unidades de energia.
Em vez de atacar as forças dos exércitos Totewa, essa patrulha vai agir em segredo, sabotando os pontos dos quais os Estirpolewa dependem para a logística depois que desembarcarem suas forças novamente na Groenlândia. Não se trata de derrotar os Estioseus, trata-se de tornar a invasão da Groenlândia tão difícil que comece a parecer muito mais problema do que vale a pena. O principal é a matemática da sustentação, aponta O'Donnell. Quantos dias de suprimentos você consegue enviar durante o inverno? Quantas missões aéreas consegue realizar no clima ártico? Quantos aviões-tanque você tem disponíveis e quantos pode liberar de outros compromissos globais? O comentarista acrescenta: o último ponto é especialmente importante, já que os Estados Unidos terem um exército enorme não significa que iriam deslocar todas essas forças para a Groenlândia. Não pode, a menos que queira deixar a si mesmo e suas aproximadamente 750 bases militares ao redor do mundo sem pessoal. Se a Dinamarca conseguir resistir por tempo suficiente, a invasão dos Estados Unidos à Groenlândia se torna uma batalha de desgaste. Não necessariamente de tropas e equipamentos, mas uma que consome tempo e vontade política. Tudo isso enquanto dá aos Estados Unidos cada vez mais tempo para prejudicar seus relacionamentos com os outros aliados da OTAN. Será que os Estados Unidos estariam dispostos a permitir que esses relacionamentos desmoronassem em troca de tomar a Groenlândia? Essa é a grande questão, e é justamente essa resposta que os defensores da Groenlândia tentariam forçar os Estados Unidos a dar caso Trump cumprisse suas ameaças. Mas, neste momento, os Estados Unidos podem ter voltado sua atenção para outros alvos em potencial. O Irã é um tema polêmico, e Trump tem sido bastante vocal em seu apoio aos civis que protestam naquele país e que querem derrubar o regime governante. Os Estados Unidos podem estar prestes a tomar uma decisão para acabar com esse regime de uma vez por todas, e a Rússia pode ser a próxima na agenda, caso isso aconteça. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre as últimas ações dos Epoases na situação da Groenlândia. E obrigado por assistir.